A associação cognitiva pode ser exemplificada como associar um ato a uma consequência. Isso é criado literalmente dentro da nossa mente, fisicamente. Por exemplo, uma pessoa ela passou por um trauma e foi assaltada à noite. Talvez ela comece a ter medo de sair à noite. Ela associou cognitivamente, dentro do seu próprio cérebro, que a noite é perigosa. Para ela existe um comando interno: noite igual perigo. Na mente dos moradores, que as testemunhas de Jeová tentou falar, acontece a mesma coisa. Elas ouviram tantas vezes pelo pastor dela que as testemunhas de Jeová são falsos profetas, que são anticristos, são servos de Satanás, que por medo não o atendem, não ouvem as testemunhas de Jeová. Elas acreditam e não dão oportunidade de ouvir. Os pastores, eles podem usar exemplos da própria Bíblia para tentar convencer aqueles membros da igreja, utilizando, por exemplo, a serpente do paraíso. Por exemplo, eles podem falar assim: vocês vão dar ouvidos à serpente e perder o favor de Deus? Com esse exemplo, ele está usando uma falácia, que é associar a serpente, o próprio diabo, uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás na Bíblia, com uma coisa que aconteceu hoje. Uma pessoa tentando passar uma mensagem na frente da sua casa. Também pode-se usar a estratégia da associação cognitiva para afirmar coisas, como, por exemplo, imagine que um determinado grupo de pessoas de uma determinada religião X, eles construam uma igreja ou um templo, e após construírem e começarem a desfrutar do local, o pastor diz aos irmãos: veja como Deus é bom e tem abençoado a nossa obra, nos dando essa igreja. Os adeptos, por sua vez, dizem: verdade, né? Como Deus é bom. Nos deu uma igreja. Isso mostra como ele abençoa o seu povo. A partir de agora, tudo o que essa igreja faz é como se Deus estivesse fazendo. Por exemplo, a igreja participando de ações sociais, dando alimentos para moradores de rua. Eles podem afirmar que Deus tem abençoado a igreja para fazerem essa obra. O que na verdade foi mérito da boa vontade dos adeptos, se tornou para eles algo que a igreja fez por meio de Deus. Todo agradecimento é dado à igreja, pois ela representa a Deus na terra. Logo, a mente desses crentes, sem se perceber, irá associar cognitivamente: igreja X é igual Deus. Outro exemplo é a técnica das falácias. São erros de raciocínio propositais, onde o foco do argumento é desviado para elementos irrelevantes, como a pessoa, a emoção, a força, a ignorância, em vez de lidar com a lógica real do assunto. Por exemplo, imagine que um homem tente roubar uma mulher. Ele está na frente de uma padaria, onde um outro rapaz ele está ali tomando uma cervejinha. Pouco antes dele concluir o roubo, o ladrão vê um policial se aproximando e desiste do roubo. A mulher pede ajuda. O policial chega e se depara com a mulher, o ladrão e o rapaz que viu tudo. A mulher acusa o ladrão de tentar roubá-la. O policial, para confirmar, ele pergunta se o rapaz da padaria viu o fato. Ele confirma que o homem tentou roubar ela. Agora, observe o seguinte: o ladrão fala assim para o policial: e você vai acreditar em um bêbado? Esse tipo de falácia é conhecida como argumentação falaciosa ad hominem. Mas existem pelo menos 7 tipos de falácia mais comuns. Esse exemplo recém-citado de falácia ad hominem
ela pode se resumir nisso aqui, que é o ataque ao argumentador, não ao argumento. Essa imagem exemplifica a essência da argumentação ad hominem. Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Essa outra imagem mostra alguém expondo fatos e dados para uma pessoa que ataca a sua aparência, dizendo: alguém que se veste tão mal não pode ter razão, ignorando assim os fatos. Outro exemplo é que a falácia ad hominem é um argumento que ataca o caráter de uma pessoa ou o que ela está dizendo com a intenção de desviar a discussão e desacreditar o seu argumento. Um exemplo é: Plínio não pode falar sobre ética porque ele traiu a sua namorada na adolescência. Estes são alguns exemplos de associação cognitiva ou de falácias que essas pessoas criam para não ouvirem as outras opiniões. Mas e questionar os seus líderes? Pode? Muitos líderes religiosos, eles não gostam de ser questionados e utilizam das mesmas técnicas. Geralmente eles costumam citar o exemplo de Moisés, por exemplo, no deserto, onde Corá, Datã e Abirão, eles questionaram por que Jeová só falava por meio de Moisés. Neste caso, os pastores, eles se colocam no lugar e se associam ao próprio Moisés. E quem questiona a Corá, Datã e Abirão? Agora pergunte-se, quem esteve mais perto de Deus? Moisés ou os líderes religiosos da atualidade? Acho que isso não dá nem para comparar, não é verdade? Jeová, ele abriu o mar, desceu fogo do céu para guiar o seu povo e mostrar que ele estava com Moisés. Agora, um grupo religioso que não faz nem metade disso não pode ser questionado? Essa é uma comparação esdrúxula, sem pé nem cabeça, que só visa controlar o povo e ameaçar. Aí alguém pode pensar, ameaçar? Chega a esse ponto? Sim, ameaçar. Pare para pensar, preste atenção na comparação. Moisés com Corá, Datã e Abirão. Se você conhece minimamente a história bíblica, vai saber que o fim deles foi a morte. Ora, se eles, os líderes religiosos, supostamente estão no lugar de Moisés, porque simplesmente eles se colocaram assim nesse exemplo. O outro lado, o que questiona, está no lugar de quem? E qual será a sua punição? O pastor não precisa nem falar, não precisa nem ameaçar. Só o fato dele comparar, a sua mente, por já conhecer essa história, fará uma associação cognitiva do caso. E vai entender que questionar é perigoso. Essa técnica de ameaçar, mesmo que indiretamente, se chama falácia da argumentação ad baculum, ou popularmente conhecido como técnica do porrete. Veja algumas imagens aqui desse exemplo. Esse exemplo é muito bom porque demonstra como esse argumento ad baculum não precisa de uma ameaça literal. Só o fato da pessoa estar com um porrete na mão já induz ao pensamento de uma ameaça. Esses são apenas alguns exemplos do que os líderes religiosos usam para que as pessoas não ouçam, por exemplo, as testemunhas de Jeová. E também para não questionarem eles próprios, os líderes religiosos e suas organizações. Pois bem, a gente viu até aqui como pesquisar, por que pesquisar, vimos que a Bíblia incentiva a pesquisa e o raciocínio lógico, sem outros dizerem para nós o que podemos ou não ver, pois nós devemos tirar as nossas próprias conclusões. Lembre-se de Romanos 12, 1 e 2. E também vimos aqui as técnicas usadas por alguns grupos religiosos para não ouvirem outras opiniões e não questionarem seus próprios líderes e suas organizações.
Após a gente ver isso, agora a gente tem que fazer uma autoavaliação da nossa própria fé. Ela está ancorada em fatos ou é simplesmente uma fé cega? O que fazemos ou como reagimos quando somos expostos a fatos que contrariam o que acreditamos? E uma terceira pergunta que a gente tem que se fazer é se teremos a humildade mental suficiente para, a partir daquele momento que provaram que estávamos errados, mudar de opinião. Ou vamos ignorar qualquer tipo de fato exposto. Se ignorarmos, estaremos dentro do campo das pessoas que têm dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Olha aqui alguns exemplos. Exige muito esforço mental e humildade para encarar os fatos e aceitar que talvez estivéssemos errados durante muito tempo. Imagine a pessoa no campo, quando a gente bate de casa em casa, quando falamos algo a respeito da Bíblia que contraria a fé do morador. Muitas vezes essa pessoa acreditou naquilo a vida inteira. Mas tem alguns que, mesmo após ouvirem os fatos e as provas bíblicas, elas ignoram e até mesmo às vezes dizem: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Ou seja, não importa o que você diga, o que você mostre ou o que você comprove para aquela pessoa. Está acontecendo ali uma dissonância cognitiva. Ela é incapaz de assimilar a informação. Isso também tem outro nome, conhecido como analfabetismo funcional, que é a incapacidade da pessoa que sabe ler e escrever de interpretar textos e assimilar a informação. Agora fica uma pergunta para o próximo vídeo. Será que temos essa capacidade de assimilar a verdade?